Tudo bem, pessoal? Aqui mais um Diálogos com o Rodrigo Tavares, voltando depois de um tempinho por fora e atendendo ao pedido de vocês, né? Muita gente me chamou nos stories, ali pelo WhatsApp, perguntando por que estava demorando tanto para ter um novo vídeo. A verdade é que, como qualquer coisa na vida, né? A gente bota alguma expectativa. E os vídeos, apesar de estarem sendo bastante assistidos, tem muito pouca interação. Então eu já vou pedir desde já que vocês curtam, comentem, compartilhem, me ajude a me manter entusiasmado para a gente seguir falando de literatura aqui no YouTube. Então, depois da nossa vinhetinha, a gente vai voltar para falar sobre uma dica muito interessante. Vocês já ouviram falar na técnica 90 dias, um livro? Então, pessoal, estamos de volta para falar sobre esta pequena técnica. Esse canal aqui, como vocês sabem, o Diálogos é basicamente para a gente falar sobre o mundo dos livros, mas muito em especial sobre a criação literária, sobre como organizar, como funciona esta carreira de escritor. Já quero pedir para vocês também seguirem as minhas redes sociais ali, @RodrigoUTavares no Instagram e, claro, aqui o meu canal, se vocês não estão inscritos, por favor, se inscrevam. Como eu vinha dizendo, existem vários tutoriais de como escrever um livro, de como se organizar, etc, etc, etc. Não é disso que eu estou falando, tá? Mas eu vou trazer uma técnica que eu acho muito interessante e que acho que pode ser proveitosa para alguns de vocês. Eu aprendi ela numa oficina há muitos anos atrás do escritor brasileiro best-seller chamado André Bianco. Ele é especialista em terror e ele trazia uma ideia que eu, de forma involuntária, já tinha aplicado no Andarilhos antes, mas apliquei também no Ainda que a Terra se Abra e no Carancho. Eu acho que ela foi muito boa e muito produtiva para eu acabar os meus livros. Ele sugere pra gente a técnica do 90 dias, um livro. Tá? Eu vou explicar ela rapidinho, mas depois eu vou fazer as minhas ponderações para que vocês possam aproveitar essa técnica de um jeito mais favorável. Qual é a ideia dele? É que durante 90 dias, a gente, nós escritores, nos comprometamos a escrever o nosso projeto. Ou seja, vou me acordar hoje e vou escrever X páginas deste meu projeto. Ao término de 90 dias, com certeza, eu terei um livro. Por quê? Porque se a gente escrever uma página por dia de Word, a gente vai ter um livro ali de 90 páginas, que depois é diagramado, pode dar uma 120, 130, dependendo do tipo de diagramação, se o livro for pocket, enfim. Mas ele sugere, né, um desafio um pouco mais ousado, de 2 a 3 páginas por dia, né? Então, se a gente tiver aí 2 páginas por dia, bom, a gente já teria um livro de 180 páginas de Word para a gente poder depois vir a trabalhar. E aí muita gente diz, mas é impossível escrever um livro em 90 dias. Como é que eu vou começar uma página em branco e ter 3 páginas por dia, por exemplo? E aí é que está a segunda parte da dica, que é o que eu trago para vocês da minha experiência pessoal, tá? Realmente meio utópico dizer que uma pessoa vai fazer um livro em 90 dias se ela não estiver já com a história muito organizada na sua cabeça, com um pequeno esqueleto aí do que vai vir nessa história, de como vai ser essa história, tá? Por quê? Porque tanto o Ainda que a Terra se Abra, quanto o Carancho, até o próprio Andarilhos, que foi antes de eu ter feito este curso com o André, eu já tinha sempre uma ideia do que eu ia escrever. Mas eu vou trazer um exemplo do Carancho, que é o meu livro mais recente. O Carancho é um romance histórico. Então eu já tinha passado um ano pesquisando sobre história, eu já tinha toda a cronologia da guerra anotada e pontos principais de que o meu personagem principal, Tarcísio, teria que passar. Aí, bom, feito isso, eu fiz um roteirinho, um esqueleto, que a gente chama, como se fosse uma escaleta de um filme, sabendo mais ou menos o caminho que a história vai ir. E aí eu digo que isso não engessa as pessoas. Tem muita gente que diz, eu gosto de descobrir coisas enquanto estou escrevendo. Sim, gente, a gente segue descobrindo coisas enquanto a gente está escrevendo. Mas se a gente tem um norte, se a gente sabe para onde a história está indo, é muito mais fácil de a gente não cair ou naqueles famosos brancos, que muitos escritores caem e acabam desistindo do livro que estão escrevendo, ou então a gente cair no que o professor Assis Brasil chamava do canto da sereia. Quando tu está escrevendo uma história sem muita programação, lá do nada te dá uma ideia genial de fazer um personagem que ia para um caminho e para outro. Só que às vezes, quando ele vai para este outro caminho, cai tudo por terra aquilo que tu vinha escrevendo até então. Então, muito embora o Canto da Sereia ele seja sedutor, é bom a gente ter uma história organizada. E aí sim, este conceito de escrever um livro em 90 dias é muito possível. Porque assim, veja bem, eu gosto de escrever de manhã cedo, tá? Me acordo às 5 horas da manhã, faço um mate, vocês aí, se não são gaúchos, vão tomar um café.
e vão sentar para escrever a sua história. Tu sabe o que tu vai escrever hoje. Martim chegou em São Francisco do Sul no enterro do seu pai. Esse aí é o começo ali do Ainda que a Terra se Abra. Bom, eu sei que agora ele vai na estância, eu sei que ele tem que reencontrar sua irmã, eu sei que ele vai rever uma namorada do tempo da adolescência. Então, todos os dias, quando eu sento para escrever a minha 1, 2 ou 3 páginas, aí vai depender da tua meta, eu sei o que eu vou escrever. E quando a gente tem esta segurança de saber o que vai escrever, o livro vai realmente vir de uma forma muito fluida. Foi assim com Ainda que a Terra se Abra, foi assim com Carancho. Eu já sabia o que eu ia escrever e deu para fazer neste período pré-determinado, que não precisa ser 90 dias, mas é uma sugestão, de conseguir começar e terminar um livro. Então o que eu preciso salientar para vocês, que é muito importante, sim, que vocês estejam com este livro organizado. O escritor, e isso eu sou contra alguns gurus da internet, escritores escrevem todos os dias, o escritor tem que escrever uma página por dia no mínimo, na vida toda. Não, não é assim. Eu basicamente escrevo todos os dias quando eu estou escrevendo um projeto. Quando não, eu estou pensando, e isso é muito importante também, que a gente chegue para escrever esses 90 dias com os personagens maduros na nossa cabeça, com o conceito do livro muito pronto. Aí, com certeza, isso aí vai funcionar. E vou trazer mais 2 dicas ainda dentro do que eu usei nesses 90 dias um livro do André Bianco. Bom, em primeiro lugar, uma dica valiosíssima do escritor Stephen King no seu livro sobre a escrita, não me lembro. No seu livro que ele fala sobre escrita criativa, ele diz assim, escrevam primeiro a portas fechadas. E o que quer dizer basicamente escrever a portas fechadas, gente? É não estar preocupado com a melhor linguagem possível, não estar preocupado com o que vão dizer do teu livro. Não, está escrevendo portas fechadas, está escrevendo para ti, uma primeira versão. E nesses 90 dias é isso que a gente tem que fazer, é escrever a nossa versão do livro. Não dá para ficar preocupado com correção ortográfica, com repetições, com rimas, com isso, com aquilo, com aquilo. Isso é o momento da revisão, é depois. Aprendam a separar estes momentos da escrita de vocês. Mas, para aqueles que, como eu gosto muito de estar editando, entre aspas, enquanto está escrevendo, eu vou trazer uma outra sugestão que é da Letícia Verchovsky, autora da Casa Sete Mulheres, que é uma querida amiga. Ela me disse um dia que ela fazia o seguinte, ela também escreve cedo, mas ela sempre assim, para começar e entrar de volta no ritmo do livro dela, ela começa revisando o último capítulo, a cena, o que ela escreveu no dia anterior. Então ela vai lá ver, por exemplo, a chegada do Martim, ele encontrou a família no velório, o que ele fez, aí sim eu vejo se tem algum tipo de repetição, se as cenas estão bem escritas no meu modo de escrever. E aí quando eu já tô com essa história de novo, meio revisada, eu já tô pronto e tô com a minha mente dentro da história para avançar para o próximo capítulo organizado. E faço isso todos os dias, reviso um pouquinho e me deixo a criação vir. Esse tipo de escrita é uma escrita organizada, metódica, mas jamais engessando e cortando a questão da criatividade autoral. A gente costuma dizer que escrever um livro nesse formato é o mesmo que fazer uma viagem à luz baixa. Então eu sei que eu vou sair do ponto A, que eu vou ir para o ponto B, mas eu não estou com a luz alta vendo tudo que acontece ao redor. Não, eu estou indo com a luz baixa, descobrindo os buracos e os percalços da história aos pouquinhos, mas sabendo que lá adiante, no B, lá naquele farol, é onde eu vou chegar ao término dessa história. Me digam aí nos comentários, pessoal, se vocês têm alguma dica diferente, se vocês já pensaram em se organizar nesse formato, de ter 90 dias, escrever todos os dias e terminar alguma história, ou como é que é o processo criativo de vocês. Cada um tem um jeito. Esses dias o André Tim disse, as pessoas às vezes me perguntam como é que é escrever um livro e raramente eu me lembro. Realmente é difícil para a gente começar a organizar esses pensamentos, a gente tem que superar isso, porque escrever um livro é difícil. Então, a nossa própria defesa ela faz com que a gente esqueça daquilo ali, pra gente até ter coragem de escrever de novo. Mas existem dicas, existem escritores que vieram antes da gente, que já falaram sobre este ato, sobre esta dificuldade e essa linda trajetória que é escrever um livro. E a gente se baseia neles para dividir um pouco do conhecimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste livro. Não esqueçam de interagir, por favor. Comentem, compartilhem, indiquem para os amigos. Porque a gente não recebe nada aqui do YouTube para estar fazendo esse tipo de conteúdo. O que nos paga é a interação de vocês, é os comentários, é vocês pedirem mais alguma coisa, é vocês deixarem ali algum tipo de vídeo que vocês queiram. É o que faz a gente se manter motivado para continuar.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente. Tchau, tchau.